Olá, tudo bem? Nós vamos conversar um pouquinho sobre combustíveis. Que combustível a gente deve usar no carro? Nós temos hoje na nossa frota nacional carros flex. Então, utilizar gasolina, utilizar álcool, utilizar a mistura. Eu pergunto isso porque alguns anos atrás, numa propaganda de uma determinada marca de automóveis, aparecia um condutor e ele parava no posto de gasolina. O frentista perguntava: que combustível você quer? Ele falava assim: os dois. Bom, isso era uma propaganda e o objetivo dela era mostrar que aquele carro aceitava tanto o álcool como a gasolina. Mas isso não indica que pode-se e é aconselhável utilizar os dois combustíveis ao mesmo tempo. Então a gente vai analisar um pouquinho como funciona um combustível, como funciona o outro combustível e quando é vantajoso usar um, quando é vantajoso usar o outro e o porquê não devemos usar a mistura. Para iniciar, vamos falar um pouquinho sobre como funcionam os dois combustíveis. A referência para a explosão ela acontece da seguinte maneira: para cada 13 partículas de oxigênio, no caso do combustível gasolina, 13 partículas de oxigênio, nós temos uma partícula de combustível gasolina para que aconteça a explosão. No caso do álcool, para cada 9 partículas de oxigênio, nós temos uma partícula do combustível. O que isso muda? Por que tem essa fração diferenciada? Por conta do poder de explosão. A gasolina ela explode muito mais do que o álcool, portanto, utiliza-se menos combustível para acontecer isso. Para vocês entenderem bem, não vamos usar nenhum termo técnico, né? Vamos fazer aqui uma comparação para vocês entenderem como funciona, como é que acontece isso. Vamos chamar cada partícula de gota. Então, para cada 13 gotas de oxigênio, nós utilizamos uma gota de gasolina para que aconteça o funcionamento do motor. Quando é álcool, para cada 9 gotas de oxigênio, utilizamos uma gota de álcool. Então vamos dobrar isso aí. Se a gente falar em 26 gotas de oxigênio, a gente utiliza só duas de gasolina para acontecer a explosão. Se fosse o álcool, utilizaríamos 3, ou seja, praticamente um terço de combustível a mais. Por isso que o carro, quando está com álcool, consome mais combustível. Razão pela qual, se o álcool estiver acima de 70% do valor da gasolina, ele se torna um combustível caro demais para o uso. Agora, como é que funciona o motor? Nós estamos falando sobre explosão. O motor funciona da seguinte forma: eu vou ilustrar para vocês com uma seringa. Eu tenho aqui uma seringa e aí eu tampo a boca de entrada do ar aqui. Quando nós falamos aí 13 partículas de oxigênio e uma partícula de combustível para acontecer a explosão, nós estamos falando de admissão. O motor admite o ar misturado com o combustível, comprime, igual eu estou fazendo aqui com a seringa. Acontece a explosão e quando acontece a explosão, o pistão é empurrado para baixo. E aí sucessivamente, nos 4 cilindros, isso gera a força do motor. Acontece que para o combustível gasolina, a taxa de compressão do motor, digamos que seja essa aqui, ó. Para o combustível álcool, por conta dele ser um combustível menos explosivo, vamos chamar assim, para vocês entenderem, a taxa de compressão do motor é essa aqui, ó. Entenderam? Aí, o que acontece? Como a taxa de compressão aqui é mais alta, ela compensa o poder menor de explosão do combustível, porque tem mais quantidade de ar e álcool misturados nessa compressão do motor, entenderam? Bem, por que isso é relevante? Nos carros a gasolina originais que não são flex, a taxa de compressão é uma. Nos carros na álcool, a compressão é outra. Como eu mostrei para vocês, né? A compressão da gasolina, diria que vem até aqui assim, né? O pistão sobe até aqui, acontece a explosão e ele já volta. No caso do carro álcool, um pouco mais. Bem, quando nós falamos de um carro flex, nós não temos como compensar. Agora o carro está com gasolina, a gente vai alterar a compressão do motor. Por que não tem como alterar isso? Porque a compressão é feita por uma peça que se chama biela, é o braço que empurra o pistão para cima. E esse é um braço de metal, então não tem como a gente cortar, alongar, encurtar em função do combustível. O que as montadoras fizeram? Elas trouxeram para o funcionamento dos carros flex uma compressão intermediária. Nem é a compressão específica para a gasolina e nem é a compressão específica para o álcool. Ela é intermediária. Então,
um combustível, o carro com flex com combustível gasolina, ele bebe um pouco mais do que um carro somente a gasolina com combustível gasolina. E o álcool é a mesma coisa, porque a taxa de compressão é intermediária. Aí, quando a gente fala sobre, bem, por que foi feito esse tipo de motor flex, que adapta-se tanto ao álcool como à gasolina? Nós vivemos no Brasil, um país que é o único produtor de álcool combustível através da cana-de-açúcar no mundo. Então, como esse combustível era economicamente viável, foi feito o veículo movido a álcool. Depois, com o passar do tempo, devido à demanda, o preço dele começou a subir e se tornou inviável. As montadoras, percebendo isso, desenvolveram esse motor que é capaz de trabalhar com ambos os combustíveis, com os dois combustíveis. Porém, quando nós estamos utilizando um combustível, acontece a diferença no tempo de injeção. A gasolina injeta um pouco menos, porque ela tem maior poder de explosão, o álcool um pouco mais, porque o poder de explosão é menor. Quando nós falamos, e a mistura? A mistura não é viável, porque, em primeiro lugar, só existe o carro flex no Brasil por conta do preço dos combustíveis. O combustível mais barato é o álcool, porém bebe mais, consome mais. Então, quando ele se torna muito caro devido à alta demanda, nós temos a opção de utilizar a gasolina. Quando nós misturamos, você não tem uma economia financeira por conta dessa mistura. Além do mais, o carro ele tem um sistema que analisa os gases queimados e identifica qual é o combustível que está sendo utilizado, se álcool e se gasolina. Através dessa análise é que é feito o cálculo da proporção de injeção de combustível. Então, se nós colocamos o combustível gasolina no carro, com a queima, isso não é instantâneo, tá? É com a queima, o carro vai identificar que é a gasolina que está colocada no tanque e vai adaptar o funcionamento do motor, o tempo de injeção de combustível para aquele combustível. Quando colocamos álcool, a mesma coisa. Se nós fizermos a mistura, o módulo de injeção, a central de injeção eletrônica, ela não é inteligente. Ela não tem como perceber. Agora está passando álcool, agora está passando gasolina, agora está passando álcool. Ela não tem como fazer isso. Então, ela se perde. Muitas vezes acontece o que a gente chama de excesso de combustível. Por estar havendo uma mistura, acontece o excesso e às vezes pode até acontecer de o carro no período da manhã não vir a funcionar porque não tem-se um combustível determinado e aí acontece a injeção em excesso, as velas encharcam, como o motor está frio, o carro não pega. Bem, por que eu digo isso para vocês? Há alguns anos, já fazem acho que uns 3 ou 4 anos, uma cliente comprou um carro zero e ela morava aproximadamente a 100 metros do posto de combustíveis. E ela comprou o combustível que veio no tanque dela era gasolina. E ela passou no posto, abasteceu o carro com álcool, andou os seus 100 metros e guardou o carro na garagem. O carro era zero, sem placas ainda, e no dia seguinte o carro não quis pegar. Ela me ligou pedindo socorro, fui chegar lá na casa dela. Quando eu passei o scanner, o carro estava adaptado para gasolina e estava com álcool no tanque de combustível. Portanto, o carro não funcionou. Bem, então deu para a gente entender que não é viável nós trabalharmos com a mistura. Agora outra coisa, será que eu posso colocar R$10, R$20, R$50 de combustível no tanque? Posso, desde que eu esteja colocando o combustível que já está presente. Se eu estou utilizando gasolina, eu posso colocar R$1, R$2, R$10, R$100, quanto eu quiser. Agora, se eu porventura estiver utilizando a gasolina e falar não está compensando usar gasolina, eu vou migrar para o álcool. O procedimento correto que as montadoras, na maioria das vezes, não explicam ao cliente é que se deixe chegar o combustível na reserva e aí, no momento dessa troca de combustíveis, você enche o tanque. Porque quando você encher o tanque, vai acontecer que o sensor de nível de tanque de combustível vai mandar essa informação para o módulo de injeção. O tanque encheu. E toda vez que se enche o tanque de combustíveis, a central a gente chama de abrir a janela. Ela abre a janela para monitorar qual combustível que foi utilizado no abastecimento do veículo e fazer essa adaptação. Se nós colocamos apenas R$20 ou R$30, a central vai receber uma informação de que houve uma alteração no nível de combustível, mas essa alteração poderia ser, por exemplo, o fato do carro ter ficado inclinado por algum tempo. Quando inclinamos o carro para uma rua íngreme, por exemplo, morro acima, morro abaixo, por um tempo o marcador de combustível vai marcar uma quantidade irreal que está no tanque. Então, essa informação, nesse caso, quando se coloca R$20, R$30, é ignorada pela central.
E aí acontece o fato de não ser identificado o combustível e, portanto, não se tem a adequação à queima correta como deveria ser, né? Então, a dica é essa. Se vamos trocar de combustível, espera chegar na reserva, enche o tanque. E outro detalhe, não adianta encher o tanque e andar 100 metros apenas, como eu citei o caso da minha cliente. Tem que quando se faz a troca de combustível, se migra de um para o outro, seja da gasolina para o álcool ou do álcool para a gasolina. Depois que fizer a troca, andar um pouco com o carro, pelo menos algo aí em torno de 20 quilômetros. Ah, mas eu não preciso, eu moro perto, não vou andar. Põe o carro na garagem, deixa ele em funcionamento alguns minutos para que a central perceba que houve a troca do combustível. Essa é a maneira correta. Assim, você vai evitar de ter problemas com o funcionamento do carro na fase fria do motor e vai também otimizar o consumo do seu combustível, tá ok? Bem, fica aí a dica para vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam e acessem o nosso canal. Vocês podem assinar o canal, mandar suas sugestões, mandar suas dúvidas, que a gente vai respondendo a todas elas. Alguns vídeos eu vou preparar na prática, no campo, trabalhando, né, no meu dia a dia, no meu trabalho. Eu vou fazer alguns vídeos também para mostrar para vocês no veículo alguns detalhes de funcionamento, algumas maneiras de cuidar melhor do seu veículo, manutenções preventivas, manutenções corretivas, informações que vão ser úteis a todos vocês que estão nos assistindo como proprietário do seu veículo, tá bom? Bom descanso a todos, uma ótima noite e até o próximo vídeo.